Muitas crianças têm dificuldade de dormir ou às vezes acordam muito ao longo da madrugada. E eu recebo várias perguntas, o porquê que isso acontece? E a questão é, o que faria um adulto não dormir? Nós adultos não iríamos dormir por uma preocupação, por um grande estresse ou por uma certa insegurança, alguma coisa que tivesse acometendo a nossa sobrevivência. E para a criança é a mesma coisa. Eu sempre digo, a criança ela precisa de duas coisas, amor e proteção. A criança que não dorme, ela está insegura. Ela tem esse sentimento de insegurança. E essa insegurança, ela pode ser proveniente em função de qualquer parte, em qualquer período da vida que ela passou. Às vezes pode ser durante a gestação, o que a mãe passou, o que o pai passou. Não que seja culpa da mãe ou culpa do pai, mas que toda essa carga hormonal que a mãe sentiu, essa criança ela simplesmente interpretou isso como se fosse dela. E na verdade não é dela. Às vezes durante um trabalho de parto, às vezes algum evento, alguma situação nos primeiros dias, nos primeiros anos de vida. Ou seja, são fatores esses que a criança ela retém e ela precisa nada mais, nada menos de ressignificar. A criança ela precisa entender que tudo aquilo que ela passou não diz respeito a ela, diz respeito ao pai, à mãe, ao ambiente em que ela viveu. Fazendo isso, dando essas condições, essas conotações, essa melhor compreensão para a criança, certamente que ela vai dormir. É que muitas vezes vários profissionais até da área da saúde ou pessoas em geral dizem que é normal a criança ficar acordando toda noite, é normal a criança não ter uma boa noite de sono. E eu digo que não é normal, porque existem muitas crianças que dormem muito bem, dormem profundamente. Eu digo que ao longo da minha carreira, eu nunca, em hipótese alguma, eu recebi uma criança que tinha um desequilíbrio do sono e que a gestação foi completamente normal, tranquila, o parto, sempre, em 100% das vezes, aconteceu algum evento específico e que esse evento ele foi responsável por tal situação. Eu percebi isso durante uma formação que eu fiz e uma professora norte-americana, eu estava passando por um processo de relembrar tudo que eu passei e eu entrei ali numa posição fetal, imaginando que eu estava no útero materno e naquele momento eu estava chorando muito e a professora me perguntou: Fábio, o que você está sentindo? Eu falei: estou sentindo medo. E ela fez uma segunda pergunta, ela falou: de quem que é esse medo? E na hora me veio a lembrança que esse medo era da minha mãe. E aí eu fiquei sem entender num primeiro momento, mas eu entendia que aquele medo não era meu, aquele medo era da minha mãe. Conversando com ela depois, eu percebi que ela tinha muito medo de me perder. Ela tinha ali irmãs que na primeira gestação perderam o primeiro filho. E eu, como primeiro filho, a minha mãe ela achou que ela poderia me perder. Então ela teve muito medo. Inclusive ela conta um relato que no terceiro mês de gestação ela estava assistindo a televisão e pulou um gato pela janela e ela tomou um susto muito grande. E naquele momento ela teve um sangramento e ela achou que de fato teria me perdido. Então esse medo, toda essa carga hormonal, eu recebi e ao longo de toda a minha vida eu tive aquele medo. Então eu era uma criança que tinha dificuldade de dormir, eu era uma criança que era muito tímida, tinha muita vergonha, tudo que acontecia eu chorava. E aí eu não entendia, os meus pais não entendiam tudo que tinha se passado. Mas na verdade foram essas situações que eu precisava ressignificar. E aí, para um bebezinho que não tem total consciência do que está acontecendo, um poder cognitivo para se expressar ou para falar, é importante que nós profissionais e os pais tenham um conhecimento, tenham uma orientação de fato para o que eu posso fazer para ajudar o meu filho, para o meu filho dormir melhor, para ter um sono mais profundo, para ele se sentir de fato protegido. São nessas horas que uma orientação e conhecimento é de vital importância para a resolução de fato, porque senão fica procurando uma série de profissionais para resolver isso da criança e isso vai se estendendo por anos e anos e não tem uma resolução
precisa. Então é isso que eu faço durante os meus atendimentos, além de provocar, através de técnicas manuais, técnicas sutis, um reequilíbrio no sistema linfático, ajudar o livre fluxo de fluidos, um reequilíbrio no sistema nervoso autônomo, que é o sistema de sobrevivência. Então, além de reequilibrar tudo isso, eu posiciono os pais e toda a família para que, em trabalho conjunto, nós possamos provocar e promover a saúde na criança e que ela possa, sim, dormir, já que o sono ele é regenerativo, um sono ele deve ser normal, ele deve ser regenerativo. O sono é uma das coisas mais importantes que nós temos, já que nós passamos 1/3 da nossa vida dormindo. Então é inadmissível não dar condições de um indivíduo, seja uma criança ou um adulto, de ter uma bela noite de sono.